Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, mais um vídeo dividindo reflexões com aqueles que são simpáticos ao nosso trabalho. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o culto a Ori na Umbanda. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, cultuamos Ori. Mas vamos entender o que é isso, vamos fazer algumas reflexões, dividir com os amigos aí em torno de um vídeo aí de 10 minutos no máximo. O que significa orixá? Orixá quer dizer a palavra, união de duas palavras, ori e chá. Ori é cabeça. Chá nós poderíamos dizer que é senhor, dono da cabeça. Então, da união dessas duas palavras, orixá, nós temos senhor, dono da cabeça, que o orixá seria o senhor, dono da cabeça. Mas o que são orixás e como é que isso começou na Umbanda? Bom, o início de orixá na Umbanda foi com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que além de ter incorporado o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o médio Zélio Fernandinho de Moraes, além de ter incorporado o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era uma entidade de Ogum, ele na sequência foi Pai Antônio, e a terceira entidade dele que foi o Orixá Malê, ou seja, a entidade se identificou com o nome de Orixá no seu nome de identificação, ou seja, era uma entidade de Ogum, um espírito que atuava na vibração, na irradiação do Orixá Ogum, que tinha outorga, tinha poder espiritual, tanto que o nome simbólico que ele usou tinha o nome Orixá. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas instituiu as 7 linhas de Umbanda com denominação de 7 orixás. Então foi ali que nós começou esta associação de orixá na Umbanda. Sempre que nós cantamos, que nós louvamos, nós estamos louvando e cultuando o orixá dentro dos usos e costumes da Umbanda. Os pontos cantados, quando falo de Ogum, falo de Xangô, Oxum, Iemanjá, entendendo que na Umbanda os espíritos trabalhadores são agrupados, arrumados, digamos assim, por linhas de trabalho, linhas essas identificadas por orixá. Então, uma forma de acomodação dessa pleiade de espíritos que atuam na Umbanda. Mas o que é orixá? Se orixá não são os espíritos, não são os falangeiros. No nosso modo de ver, orixá são irradiações divinas que vêm num descenso vibratório de Olodumare, de Olorum, de Zambi, de Jeová, não importa o nome. São irradiações divinas, frequências, digamos assim, que vêm do mundo metafísico mais abstrato e vêm num descenso vibratório, aspectos indiferenciados desse Deus único que até se espalham e se manifestam, se concretizam na natureza astral, etérica e física. Então os orixás têm pontos de força e os orixás nos influenciam. Influenciam o que? O nosso Ori. O que é Ori? Ori, essa palavra Ori, ela pode significar também nascer. Ela pode ser interpretada como destino pessoal daqueles espíritos que estão evoluindo já individualizados. Eles não estão participando mais de almas grupos. Então o ciclo humano de evolução planetária no planeta Terra são espíritos que estão num processo de individualização. Não são espíritos que participam mais de alma grupo. E cada espírito desse tem um destino individualizado que ele está atrelado à lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa anterior, ou a lei de ação e reação. Tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com o que a gente traz do nosso passado, que a gente vivencia no presente e que isso vai ter repercussões futuras. Em verdade, não existe passado nem futuro. Nós vivemos um eterno presente. Em verdade é essa. Mas esse eterno presente, ele tem consequências de nossos atos no passado que, por sua vez,
o que nós fazemos hoje, vivenciamos hoje, influencia o nosso futuro. Então, Ori nada mais é do que o duplo que reside dentro da nossa cabeça, mas que a sua essência ela é espiritual. Esse corpo volta para a matéria, volta para a terra, se desfaz na terra, devolvendo à natureza aqueles elementos primordiais que formaram esse corpo, e esse Ori, esse duplo, digamos assim, que nós podemos fazer uma associação com a mônada, ou com a centelha divina, ou com a chispa divina, que esta mônada, esse duplo, tem um envoltório semimaterial, que aí ele forma o corpo astral, o perispírito, mas ele é um núcleo mais central. O nosso Ori tem um registro da nossa existência, desde o momento que nós fomos criados em espírito, por Deus, por Olodum, por Olodumare, Zambi, e temos registros de existência individualizada, que aí nós estamos enfeixados na lei de causa e efeito e das reencarnações sucessivas, uma hora na matéria encarnado, outra hora no mundo espiritual, uma hora na matéria, outra hora no mundo espiritual, uma hora na matéria, outra hora no mundo espiritual. E isso cria, né, dentro de um processo da lei de causa e efeito, o nosso destino pessoal. Quando nós encarnamos, não há como dissociar a interpretação de Ori da lei de reencarnação, que é universal, independe de dogmas e de religiões e de crenças pessoais. Quando nós reencarnamos, nós temos um programa de vida, um programa reencarnatório que foi feito pelos nossos Baba Egum, ou os nossos ancestrais ilustres, ou os mestres kármicos, dependendo da ótica, o nome não importa tanto, que foram entidades, digamos assim, com um maior entendimento das leis de evolução, que nos auxiliam a fazer esse programa de vida dentro do que está registrado em nosso Ori, em nossa mônada, em nosso centelha, ou nosso duplo. E a partir daí a gente vem em terra, reencarna na matéria para evoluirmos e experienciarmos esse programa de vida diante daquilo que a gente precisa, em conformidade com o que vivenciamos no passado, que a gente precisa resgatar ou vivenciar nesse presente, e a partir daí ter um futuro melhor na nossa evolução. Esse programa de vida podemos chamar de destino individualizado, e o destino, quando eu falo, ele é um ad eterno, ele não está ligado por esse momento aqui presente, nem com esse corpo físico, mas está ligado com o Ori, que é metafísico, né? Já que esse corpo físico aqui, ele tem uma existência transitória. O nosso destino, ele tem um núcleo duro, que ele, nesta encarnação, ele é imexível, não tem como alterar, e por sua vez ele tem um núcleo periférico, mais flexível, que ele consegue ser alterado através das nossas ações, do nosso conhecimento. Aí que entra o culto ao Ori na Umbanda. Nós entendendo o nosso Ori, quais são os orixás donos da nossa cabeça que nos influenciam, e quais são os desdobramentos psíquicos, psicológicos que isso tem no nosso comportamento, nós começamos a ter uma vivência mais de acordo com o nosso destino nessa encarnação, com o nosso programa de vida, que é onde nós conseguimos perceber melhor as nossas aptidões, as nossas disposições psíquicas mais profundas, e buscarmos, através das nossas atitudes, das nossas ações, estarmos alinhados com esses enfeixamentos de onda, com os orixás que influenciam o nosso Eledá, ou o nosso à frente, atrás, esquerda e direita, fechamento de ondas, que são os orixás que nos influenciam. O mapeamento do Eledá, dessas forças, para nós cultuarmos melhor o nosso Ori, e o Amaci, que é a lavagem de cabeça na Umbanda, é um culto ao Ori, que ele foi absorvido das religiões de matriz africana, especificamente Nagô e Yorubana, que veio de África, né? Então, na Umbanda, para nós fazermos o rastreamento com uma maior proficiência do nosso Eledá, dos orixás que influenciam o nosso Ori, nós temos o Meridil-Ogum, que é o jogo de búzios, 16 búzios, né? Meridil-Ogum, esses com os Kauri ou os búzios, que ele nos mostra os dados históricos, etnográficos, que ele era oriundo da região dos Nupes, né? Na antiga Nigéria,
que foi absorvida pelo território iorubano, que ali já jogavam os búzios antes da migração de Oduduá, que veio da região de Arábia, né, das Arábias, em trânsito, migrando para Ilé-Ifé, hoje atual Nigéria, que aí Oduduá trouxe a sabedoria de Ifá, a cultura de Ifá, que posteriormente o Búzios foi absorvido como arte divinatória dentro da sabedoria de Ifá. Mas a sabedoria, o jogo de Búzios, ele é mais antigo do que a sabedoria de Ifá na cultura iorubana. Assim como o culto aos orixás é mais antigo que a sabedoria de Ifá. Então foi o Oduduá que trouxe, e a partir daí a cultura iorubana absorveu essa sabedoria, que hoje é conhecida como dos pais de segredo, dos babalaôs, a confraria que se formou, sendo que a sabedoria de Ifá, ela tem registros na geomancia arábica, que Ifá quer dizer escrever na areia, e ela vai bater na Pérsia Indochina com mais de 5.000 anos antes de Cristo. O próprio Jesus, o Cristo encarnado, digamos assim, aquele que se fez um com o Pai e o Espírito luminar, que mais vibrou na irradiação de Oxalá, escrevia na areia, ou com a mão ou com graveto, seja na praia, seja onde Jesus estivesse. Muitas vezes, onde ele instruía seus discípulos, ele se agachava e fazia sinais gráficos, né? Dentro da grafia adâmica, ou até se fazem suposições dentro da grafia de Ifá, dentro dos sinais de Pema, que tem a ver com a geomancia arábica, que é muito antiga, mais antiga até do que o culto aos orixás. Um se confunde com o outro. Esperamos ter esclarecido um pouquinho o fundamento do culto ao Ori na perspectiva do olhar do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, onde nós adotamos Meridilogum, que é o jogo adaptado dentro da sabedoria de Ifá, com 16 cauris ou 16 búzios, para uso interno, para o rastreamento e levantamento do Eledá, do Ori, que influencia os orixás, que influencia o Ori dos médios, e a partir daí estabelecemos um culto ao Ori, que anda par e passo com a mediunidade no espaço sagrado terreiro. Sendo que o culto Ori pode se abrir preceitos, se utilizando determinados elementos como folhas, líquidos e essências, afins com a vibração do orixá, que está precisando ser fortalecida na cabeça, no Ori do médium naquele momento. O jogo de búzios tem fundamento dentro da sabedoria de Ifá. Queiramos nós que se fortaleça cada vez mais o culto ao Ori e a arte divinatória do búzio e sabedoria de Ifá dentro da Umbanda, sabendo que para isso é preciso estudar, para isso é preciso que se tenha tempo, tradição, experiência, com o pé no chão no terreiro, para se conseguir fazer essa leitura com ética, com elevação para o autoconhecimento, com aquilo tudo que Orumilá nos exige em termos de bom caráter. O nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão. Nosso muito obrigado.